Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo Go Wild. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a Canon EOS R5. Temos notícias sobre o novo firmware que a Canon lançou. Vamos falar também sobre a possibilidade de gravar com gravadores externos, a possibilidade de fotografar com a Canon R5 utilizando lentes EF da Tamron e também um pequeno bug que ainda não está corrigido por parte da Canon, nem sei se o irão corrigir, relativamente ao time-lapse em fotografia. Não percam! Pois é, como falámos, temos algumas novidades sobre a Canon EOS R5. Eu neste momento também estou a utilizá-la há cerca de um mês, e isto porque a Color Photo me deu essa possibilidade e o André Almeida também me deu essa possibilidade. Um abraço para ele. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho sobre a Canon EOS R5. Um mês de utilização. É a Canon EOS R5 a última híbrida, ou seja, a melhor híbrida do mercado. Em que é que se insere, ou onde é que se insere esta utilização da EOS R5 e quais são as falhas que eu consegui identificar até agora desta máquina, também, obviamente, falando um pouco sobre as virtudes. Mas começando desde o início. Fizeram-me uma pergunta sobre as objetivas da Tamron e sobre a possibilidade de utilizar objetivas Tamron EF nos corpos EOS R5 com, obviamente, o adaptador EF para RF. Eu tenho utilizado a Tamron 70-200 f2.8 VC, a segunda versão da lente, e não tenho tido qualquer tipo de problema com esta objetiva, portanto, poderá dizer-se que sim, a EOS R5 funciona de forma perfeita ou de forma natural com as lentes, as objetivas Tamron EF. Não sei se funciona com todas bem, com esta pelo menos funciona. Quais são as falhas que eu consegui identificar? Bom, nota-se um barulho do motor do autofocus, portanto, que não será se calhar igual àquele que faria com o corpo EF, mas em termos de adaptador não noto grande diferença relativamente ao autofocus. Pode falhar uma ou outra fotografia, mas não é nada que seja significativo. Claro está que se puderem comprar ou se puderem optar pela objetiva 70-200 da Canon RF, será sempre muitíssimo melhor, obviamente. Mas falando então sobre a nova Canon EOS R5, e vamos começar pelo fim, por esta nova novidade que surgiu há 2 dias atrás, que é a atualização de firmware da Canon EOS R5. Eu contactei a Canon há uns dias atrás para lhe dar conta de alguns problemas que tinha a câmara, relativamente a alguns bugs que eu identifiquei, e relativamente também ao problema do sobreaquecimento, obviamente porque isto está na ordem do dia. É um facto que a máquina sobreaquece, é um facto que nos traz alguns problemas esse sobreaquecimento, mas vamos falar mais à frente sobre isso. A Canon fez então este upload, ou este upgrade de firmware, que traz à máquina algumas correções de algumas imperfeições que a máquina tinha de utilização, que eu honestamente não tinha identificado nenhuma, porque de facto a máquina não tem qualquer problema. É normal nestes primeiros corpos haver alguns problemas de firmware que são depois corrigidos e que podem trazer algum mau funcionamento da máquina. Eu apenas detetei um e de facto, aliás 2, e ainda não estão corrigidos. Mas a Canon também tentou aqui melhorar um pouco o desempenho da máquina relativamente ao sobreaquecimento. No entanto, esse desempenho ou essa melhoria de desempenho não foi significativa. Aliás, a máquina continua a sobreaquecer. Temos de ter algum cuidado, ou aliás, muito cuidado na sua utilização para ela não sobreaquecer. Resumindo, a Canon acabou por melhorar um pouco os tempos de gravação. Sim, esses foram melhorados. Acabou por melhorar também o tempo de recuperação da máquina, mas estamos a falar de melhoramentos de 5 minutos, mais ou menos. Portanto, foi coisa muito, muito mínima. O que melhorou também a Canon foi a possibilidade da máquina voltar aos valores de gravação mais rápido e utilizando também outras técnicas para arrefecer a máquina, como, em último caso, metê-la no frigorífico, ou utilizando o AC do automóvel, ou ventoinhas, ou outros métodos de arrefecimento do corpo, que antes não eram eficazes e que agora passaram a ser um pouco mais eficazes. No entanto, e isto para resumir, é claro que os problemas de sobreaquecimento continuam, a Canon não resolveu nada e o único que a Canon conseguiu com este firmware update
é melhorar um pouco os tempos de gravação, mas nada de significativo. Portanto, continuamos com o mesmo problema, temos esse sobreaquecimento na máquina e se nós quisermos contornar esse problema do sobreaquecimento e ter mais tempo de gravação, temos que utilizar um gravador externo, como é este Atomos Ninja 5, e a gravação será feita através dos discos SSD que estes Atomos Ninjas ou Shogun têm para fazer a gravação. Portanto, a gravação deixa de ser feita no cartão e passa a ser através do gravador externo. Aliás, para maximizarmos os tempos de gravação, temos que inclusive retirar os cartões da máquina, portanto, deixamos de ter a gravação no cartão e passamos a ter a gravação a ser feita diretamente para os gravadores externos. Relativamente ao gravador externo, ele não nos permite gravar a 100 frames por segundo ou a 120 frames por segundo, portanto, ele automaticamente baixa para 50 frames por segundo, se nós tivermos aqui o 100 frames por segundo ativo. Portanto, temos que desativar esta alta taxa de quadros e passamos então para os 4K 50 frames por segundo ou 25 frames por segundo, que é aquele que ele nos permite gravar. Podemos também gravar 4K HQ em 25 frames por segundo. Ok? E agora sim estamos a gravar em 4K HQ. Esta será então a única forma de gravar com a EOS R5 sem termos o problema do sobreaquecimento. E aqui haverá tempo limite na mesma, no entanto, o sobreaquecimento será feito de forma muito mais espaçada no tempo, ou seja, teremos, depende agora da vossa utilização, mas por exemplo em 4K 30 frames por segundo poderemos ter à volta de 4 horas de gravação contínua, utilizando os SSD e a gravação externa, se não colocarmos os cartões. Portanto, mas por norma, nós conseguimos cerca de 80 minutos de gravação sem que a máquina sobreaqueça em 4K 60 frames por segundo ou 4K 30 frames por segundo, o que é obviamente uma grande mais-valia, porque de outra forma nós iríamos apenas conseguir 25 a 30 minutos de gravação sem o gravador externo. Portanto, temos mais de metade do tempo de gravação. Utilizando o gravador externo, nós conseguimos também que a máquina grave num outro codec. A Canon internamente grava no codec H265 MP4, portanto é um codec que é bastante bom, obviamente, em termos de qualidade, mas que nos causa alguns problemas, principalmente na hora de editar, que faz com que os programas de edição fiquem um pouco mais lentos ou não consigamos reproduzir o vídeo enquanto estamos a editar de forma suave. Portanto, existem congelamentos na imagem, o que dificulta, obviamente, a edição. Se nós gravarmos nos gravadores externos, por exemplo, nestes Atomos Ninja, estes gravadores externos utilizam o sistema ProRes. O sistema ProRes é um sistema muito mais friendly, ou seja, muito mais agradável de editar nos programas de edição, retirando os outros problemas que tem o H265, porque o ProRes também é um programa que grava em H264. Portanto, é mais uma vantagem em utilizar estes sistemas de gravação externa, nomeadamente estes da Atomos. Após um mês praticamente de uso da EOS R5, o que é que eu poderei dizer sobre esta máquina? A máquina, em termos de máquina para fotografias, é, na minha opinião, a melhor máquina do mercado. Não há dúvidas quanto à qualidade da Canon. Ainda hoje de manhã estive a fazer uma sessão fotográfica com ela e porta-se incrivelmente bem. É uma máquina que, tal como a Canon já nos habituou, é muito fiável, tem um alto grau de fiabilidade. O seu sistema de autofocus é perfeito. Portanto, ajuda-nos a resolver tantos problemas que normalmente tínhamos na focagem. Portanto, nisso não falha. A ergonomia é fantástica. A qualidade da imagem que sai deste sensor, um sensor de 45 megapixels, é incrível. Portanto, relativamente a fotografias, estamos conversados. Ela consegue ir até aos 20 frames por segundo no shutter eletrónico, mas mesmo utilizando o shutter mecânico e utilizando os 12 frames por segundo é mais que suficiente para que não se perca em nenhum momento. E não se não utilizarem os 20 frames por segundo não tem problema nenhum, mas
existe essa possibilidade e podem utilizar. Portanto, relativamente a stills, a fotografias, esta máquina é, para mim, a máquina perfeita e tem-me dado um gozo enorme utilizar esta máquina para fotografar. Para vídeo, os problemas que também já foram identificados no outro vídeo. A máquina é incrivelmente capaz, a qualidade de imagem é excelente, mesmo para aqueles que dizem que o 4K, 25 frames por segundo, ou 30 frames por segundo, sem ser o high quality, que não é bom, é bom. De referir também que nesses 4K de 30 frames por segundo ou 25 frames por segundo, nós temos também, aliás, deixamos de ter os problemas de sobreaquecimento, mas claro, ficamos com um bocadinho de qualidade a menos. Então qual é o problema desta máquina? É mesmo o sobreaquecimento quando nós utilizamos os outros modos da máquina. Os 4K 60 frames por segundo, 4K 120 frames por segundo, 8K e 4K 30 frames por segundo high quality. Portanto, é como disse, esta máquina é uma máquina que divide muito sentimentos, divide muito opiniões por causa disso. A máquina podia ser a máquina mais perfeita do mercado até hoje feita, se não fosse o problema do sobreaquecimento, que não devem desvalorizar. Eu não consigo recomendar esta máquina se vocês forem videomakers, que se fizerem praticamente só vídeo, ou 80% vídeo, 20% fotografia, ou daí por aí em diante. Sou levado a aconselhar-vos que comprem a A7S3 da Sony, porque de facto essa máquina não tem qualquer limitação para vídeo, e ao contrário desta R5 que tem o sobreaquecimento. Se vocês fizerem 50-50 de fotografia e vídeo, aí já poderão ponderar por esta máquina, que os seus 45 megapixels, ao contrário dos 12 megapixels da A7S3, fazem com que esta máquina seja muitíssimo mais apetecível para fotografia e vídeo do que propriamente a A7S3. No entanto, devem ter em consideração esse pormenor, e ainda hoje me aconteceu, não podem identificar esta máquina como uma máquina híbrida. Ou seja, se vocês utilizarem esta máquina para fotografia e vídeo, têm que ter em consideração que mesmo estando a fotografar, só a fotografar sem filmar, a máquina vai sobreaquecendo e vai retirando o tempo de gravação para vídeo. Ou seja, se vocês quiserem fazer uma sessão onde queiram fazer umas fotografias primeiro e depois passar para vídeo, têm que ter essa noção que quando estão a fazer fotografia, a máquina já está a sobreaquecer. Portanto, isso para mim é um dos pontos mais negativos desta máquina e um dos pontos que me leva a não conseguir recomendar esta máquina para vídeo. Se vocês fizerem mais fotografia que vídeo e se quiserem fazer apenas uns vídeos pontuais, portanto, não terão tantos problemas, mas mesmo assim lembrem-se que desse pequeno pormenor de que mesmo não estando a gravar vídeo, a máquina vai sobreaquecendo e vai perdendo o tempo de gravação de vídeo. Neste novo firmware, o que a Canon diz é que melhorou bastante esta máquina e se nós fizermos pequenos clipes de vídeo e desligarmos a máquina constantemente, a máquina vai automaticamente recuperando, o que nos dá tempos de gravação muito maiores. Ou seja, em termos práticos, é gravar uma toma de vídeo e desligar a máquina logo mal acabamos essa gravação e depois só voltamos a gravar quando vamos a ligar, quando vamos gravar outra vez. Ora, claro está, isto pode funcionar, mas é uma situação que desagrada a toda a gente. Ninguém quer estar aqui a ligar e a desligar a máquina constantemente, sempre que faz um plano. Por exemplo, para nós, para videógrafos de vida selvagem, por exemplo, isso é quase que impraticável, porque nós temos de estar com a máquina quase sempre ligada e pronta a disparar, porque normalmente as ocasiões de filmagem ou toma de imagem são muito rápidas, são muito fugazes, e se tu ainda tens de estar a ligar a máquina e esperar que ela ligue, obviamente, e depois clicar no botão REC ou Record, tens uma alta probabilidade de perder a melhor parte da cena, ou perder a cena mesmo toda. Portanto, não é isso não é desejável. Isso pode, lá está, resolver alguns problemas, principalmente para quando tu fazes B-roll, ou seja, aquelas filmagens secundárias, que não são o motivo principal do filme. Isso sim poderá resolver alguns problemas, mas para quem quer utilizar esta máquina para vídeo, lá está, continua a não ser solução. Talvez para Bcam, talvez, mas continua a não ser solução por causa desta questão do sobreaquecimento. Se a Canon conseguir melhorar significativamente o desempenho desta câmara para
relativamente a esse sobreaquecimento, então aí sim estaremos perante a melhor híbrida do mercado, estaremos perante a melhor máquina do mercado para tudo, fotografia e vídeo. Eu falei com a Canon aqui há uns dias sobre a máquina, falei com a Canon, mandei um e-mail para falar um pouco também desse sobreaquecimento. Relativamente ao sobreaquecimento, a resposta da Canon foi uma resposta incrivelmente evasiva e daquelas respostas que vêm nos manuais. Ou seja, disse que fruto das operações todas que a máquina tem que fazer internamente, isso causa um sobreaquecimento na máquina e que é inevitável, que etc, etc, e temos de compreender isso. E temos que aceitar isso. E eu digo-lhe assim, Canon, não temos. Porque existem outras máquinas no mercado que conseguem fazer melhor do que isto. E que a Canon não deveria ter lançado uma máquina para o mercado que é tão boa como esta, mas é quase que não se consegue utilizar. Portanto, não, Canon, isso não é aceitável. Portanto, das duas uma, ou se não conseguiam fazer melhor, não punham, e se não conseguem fazer melhor, então dizem assim, olha, não, nós não conseguimos, vão para outras marcas. Porque é isso que se trata. Nós não podemos ter um 4K... A única forma de gravar com esta máquina de forma normal, sem sobreaquecimento, é utilizando o 4K a 25 frames por segundo, de forma normal, não é o high quality, e para isso eu não preciso de comprar uma máquina tão cara como estas. Eu posso utilizar aquela que eu estou a utilizar agora, a EOS R, e que filma muito bem a 4K a 25 frames por segundo. Portanto, quando nós compramos esta máquina para vídeo, e que a Canon fez várias publicidades para o vídeo para as capacidades de vídeo desta câmara, quando nós compramos esta câmara é para utilizar o 4K a 60 frames por segundo, 4K a 120 frames por segundo e no limite o 8K. Não é para utilizar o 4K a 25 frames por segundo, a qualidade mais baixa que a câmara tem. Portanto, a Canon, ao fazer isto, eu sinto, toda a gente que comprou esta câmara se sente um pouco enganada. Quer dizer, nós não estamos a comprar uma câmara que faz tudo aquilo que ela promete. E porque há uma razão também para eu estar a dizer isto, e que é esta. A Canon lançou uma tabela de tempos de gravação que a máquina fazia. E todos nós tivemos acesso a esses tempos de gravação. Não se pode dizer que a Canon escondeu que a máquina sobreaquecia. Não, a Canon não escondeu. O que aconteceu foi que a Canon lançou-nos essa lista com tempos de gravação. O problema é que a máquina não consegue fazer esses tempos de gravação. É impossível fazer estes tempos de gravação porque a partir do momento em que tu ligas a máquina, mesmo que não esteja no modo de vídeo, ela está a sobreaquecer e está a comer esses tempos de gravação. Portanto, isso sim era aceitável se a Canon, aliás, se a máquina apenas ficasse sem tempo de gravação se estivéssemos a utilizar o modo de vídeo e se estivéssemos a gravar. Agora, se nós não estivermos a fazer nada e basta eu ter a máquina ligada nos programas e andar aqui pelo menu, etc, 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 e a máquina já está a sobreaquecer e já está a ficar sem tempo de gravação. Portanto, não é que a Canon tenha mentido, mas a Canon omitiu uma parte extremamente importante relativamente ao sobreaquecimento. E isso nós não podemos admitir, principalmente numa máquina tão cara como esta. Ficarei à espera de que haja outras melhorias, outros firmwares que nos possam dar mais tempo de gravação. E agora, para terminar este assunto, e é muito feio, porque nós acabamos por perceber claramente que este sobreaquecimento é um sobreaquecimento que é feito pela Canon, porque a máquina, a maior parte das vezes, nem sequer quente está, e a máquina conseguia gravar muito mais tempo do que aquilo que ela grava, e há ali qualquer coisa a travar os tempos de gravação, que é feito de forma através do firmware e não através da temperatura que a máquina atinge. Portanto, isso é muito feio, Canon. E sabem porque é que esta é a minha opinião? Eu acho que a Canon está a fazer isto porque no final deste mês, ou no início do mês de setembro, vai sair a nova câmara a EOS C70, que é uma câmara com o corpo parecido com esta mirrorless, mas um pouco maior. Terá provavelmente aqui um display totalmente digital atrás, tipo Blackmagic, e a Canon vai lançar essa máquina e que vai fazer também 4K a 120 frames por segundo, a 422 10-bit, 4K a 60 frames por segundo, e essa máquina já vai ter uma ventoinha incorporada e não vai ter sobreaquecimento. Portanto, o que eu acho que a Canon está a fazer é não querer canibalizar as vendas dessa máquina e está, de propósito, a limitar esta Canon EOS R5. Mas isso é muito feio para fazer e as pessoas estão a ficar já bastante fartas deste tipo de comportamento da Canon. Portanto, não se pode andar assim a enganar os clientes. Relativamente ao último bug
que esta máquina tem, eu descobri que ela tem um bugzito, vá lá, quando estamos a fazer time-lapse com ela. Ou seja, esta máquina tem duas possibilidades de time-lapse. É o time-lapse vídeo e a time-lapse fotografia. Ou seja, nós podemos fazer logo o vídeo diretamente, sem ter que andar a fazer 200, 300, 400 fotografias e depois passar para os programas de edição e depois editar as fotografias e depois fazer o vídeo. Não, a máquina faz-nos isso logo diretamente. No entanto, existem algumas situações em que é melhor e que é muito mais eficaz fazer fotografia e depois editar a fotografia e depois fazer o time-lapse nos programas de edição, seja o Premiere, seja o Final Cut. No entanto, o que acontece é que, para vocês fazerem os time-lapse de fotografia, tem que obrigatoriamente, este botão aqui, o Shutter, tem que estar definido para fazer o foco. Okay? Portanto, o que nós normalmente fazemos, ou muita gente faz, é utilizar este botão. Nós personalizamos este botão aqui, este botão que diz IF On, personalizamos-lo para fazer a focagem atrás. É o Back Button Focus, como se chama em inglês. Se nós fizermos isso e personalizarmos a máquina desta forma, se quisermos fazer o time-lapse com as fotografias, nós não vamos conseguir, porque a máquina vai dar ali um erro estranho e parece que estão a contar as fotografias, mas ela não consegue tirar fotografias. Portanto, temos que colocar aqui neste botão do obturador as designações de fábrica, ou seja, este obturador tem que servir para fazer a leitura da luz e para fotografar, porque senão não vamos conseguir fazer o time-lapse de fotografia. Portanto, fica esta dica. Também, se alguém da casa onde estiver a ouvir, eu já reportei esta situação e eles o que me disseram é que porque sim, esse botão é mesmo para funcionar assim e se não estiver a funcionar assim a máquina não reconhece e blá 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 blá. Portanto, uma desculpa de mau pagador, mais uma vez, para uma situação que será extremamente fácil de corrigir no upgrade de firmware. Portanto, basta que a máquina, quando estiver nessa designação de time-lapse para fotografia, que reconheça, ou aliás, que não precise de que aqui o botão esteja definido para fotografar. Portanto, não sei qual é o problema. Eu não testei com disparadores externos, não sei se poderá haver também esse problema. No entanto, se vocês tiverem uma EOS R5 e se tiverem com problemas para utilizar os disparadores externos, portanto, verifiquem essa situação e reponham as definições de fábrica para este botão, ou seja, o obturador, o botão Shutter, e definam-no também para fazer a fotografia, senão não funciona. E é isto deste vídeo. Portanto, ficam aqui algumas considerações sobre a EOS R5. Não se esqueçam de fazer gosto deste vídeo se de facto gostaram do vídeo. Se tiverem alguma pergunta adicional que eu não tenha explicado, por favor coloquem nos comentários do vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o canal Go Wild, e isso ajudaria muito para fazer novos vídeos, para fazer novo conteúdo e para que este canal possa crescer um pouco mais.